Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, então, dando continuidade ao nosso culto, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso de número 15. Efésios 2, 15. Efésios 2,15, diz assim a Escritura: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos ler todos juntos? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, chegou a hora da exposição da Tua palavra, e com temor e tremor nos aproximamos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Rogamos, portanto, que o Teu divino Espírito seja o mestre instruidor, seja o pregador, seja aquele, ó Deus, a tornar clara a Tua palavra à nossa mente, e também aquele a aplicá-la aos nossos corações. Tão ávidos e necessitados somos de ouvir a Tua voz, sermos alimentados, fortalecidos, exortados, consolados. Abençoa-nos nesse momento. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto o que Deus realizou em Jesus Cristo, e algo tão importante, tão magnífico, algo que inclui nós, a cada um de nós, gentios que somos, nos inclui no reino de Deus. Sabemos que éramos todos estrangeiros, não tínhamos a cidadania do reino. As promessas de Deus, todas elas estavam alheias a nós. Não tínhamos as promessas do Senhor, não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Se não fosse o Senhor alargar as tendas e incluir, portanto, no povo a todas as nações, então estaríamos eternamente de fora. Por isso somos todos interessados naquilo que Paulo está dizendo. Nós, gentios que somos, nós que fomos incluídos como povo de Deus. Meus irmãos, Deus em Cristo então derrubou a parede de separação. Aquela inimizade natural que havia entre os do reino e aqueles estrangeiros às alianças, esta barreira foi quebrada. E na verdade, a igreja visível então se tornou uma igreja mundial. O povo que era restrito à descendência de Abraão, a descendência de Abraão era como que a espinha dorsal do povo. Eram poucos os gentios que eram anexados a esse povo no Antigo Testamento, mas agora no povo não há mais judeu e gentil, há apenas nações, e todas as nações, portanto, são convocadas à presença de Deus para prestar-lhe culto. Ele chama os seus eleitos, os verdadeiros adoradores de todas as nações. E nós, portanto, louvamos e adoramos a Deus por essa verdade. Então Paulo vai dizer que de judeu e de gentil, Deus fez apenas um único povo, por meio de um único representante que salvasse a todos. E esse representante, todos sabemos quem é, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa unidade, meus irmãos, operada por Deus, um verdadeiro nivelamento entre judeu e gentil. Não há, portanto, mais qualquer distinção de povo ou nação. Este nivelamento provocou então a derrubada da parede de separação. E isto está diretamente ligado ao abolir da lei dos mandamentos na forma de ordenanças, como nós lemos. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ora, meus irmãos, nós sabemos que Jesus veio cumprir a lei, é o que ele mesmo anuncia.
Nosso Senhor veio obedecer à lei em todos os seus preceitos e nos 3 aspectos da lei, no aspecto civil, moral e cerimonial. Cada mandamento, portanto, não apenas no aspecto da lei moral resumida nos 10 mandamentos, mas também a lei cerimonial, a lei civil, tudo Jesus cumpriu. Vemos Jesus obedientemente seguindo as leis de Israel, vemos Jesus celebrando a Páscoa na festa dos tabernáculos, Jesus sacrificando o cordeiro no templo na época da Páscoa, tudo isso Jesus cumpriu. E até mesmo aquilo que não estava especificado na lei, mas havia sido ordenado a João Batista batizar todos para o arrependimento, preparando o povo para o Messias, Jesus também se batizou para arrependimento, embora não tivesse nada do que se arrepender. Ele se batizou por nós, para o nosso arrependimento. Portanto, Jesus cumpre tudo. Jesus se submete a cada preceito da lei e os obedece. E tudo isto sendo para nós modelo. É esse exatamente o ponto, meus irmãos, que precisamos destacar. Sabemos que Jesus não anulou a lei ou os profetas. Ele mesmo afirma isso lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no verso 17. Ele é enfático em dizer que não devemos pensar que ele veio revogar, abolir a lei e os profetas. Ao invés de revogar, ele diz: eu vim cumprir. Jesus veio cumprir a lei, portanto a lei continua valendo, ela não foi revogada. Uma lei que não foi revogada, ela continua em vigor. O cumprimento da lei por Jesus visou a nossa justificação. Não apenas a justiça passiva Jesus operou, quando ele se entrega à morte para nos salvar, para pagar a nossa dívida de sangue. O salário do pecado é a morte. A única forma de satisfazer a justiça de Deus é a morte, é o derramamento de sangue. Por isso sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cada um que morre, então a justiça de Deus é feita em sua vida. A morte é o resultado do pecado. E por isso, Jesus se entrega à morte, é o que é chamado de justiça passiva. Ele se deixa morrer no nosso lugar, para que então a justiça de Deus, quanto aos nossos pecados nesse sentido, fosse então suprida. Ele cumpre então esta nossa necessidade de morrer, a fim de que a nossa morte agora não seja mais para condenação, mas seja uma morte que na verdade é vida e vida eterna. Sabemos, portanto, meus irmãos, que a justiça passiva de Cristo foi cumprida, mas há a justiça ativa, quando Jesus então cumpre a lei no nosso lugar. Ele faz com que tudo aquilo que era ordenado na lei moral de Deus seja assim também cumprido e atribuído a nós. Sabemos, meus irmãos, que a lei do Senhor é aprovada, que a lei do Senhor é pura e santa, e ela não poderia deixar, então, de ser assim, não poderia ser revogada. A lei é o santo caráter de Deus. O caráter de Deus que reage ao pecado do homem e diz: não. Deus, diante do pecado, diz: não faça isso, nem isso, nem isso. E faça isso e isso. A lei, portanto, jamais poderia ser abolida. Abolir a lei seria abolir a necessidade da santidade. E mais do que isso, o próprio padrão para condenar o ímpio. Só aparia a base da justiça de Deus para condenar o pecador. Bom, como é que Paulo, então, que conhecia a afirmação de Jesus, de que não havia vindo revogar a lei, como é que este Paulo, que escreveu, inspirado por Deus, que a lei é boa, santa e justa, diz que Cristo aboliu em sua carne os mandamentos? Em que sentido isto? Na verdade, meus irmãos, precisamos entender o uso que Paulo faz aqui
da lei, da palavra lei. Será que ele está se referindo de fato à lei de Moisés? A resposta é sim e não. É uma referência à lei revelada por Deus a Moisés, é verdade. Mas a reprovação aqui não está quanto à lei propriamente dita, mas ao uso que o judeu fazia dela. O uso que o judeu fazia da lei de Moisés. Meus irmãos, bem sabemos que o judeu procurava, por meio dos mandamentos, ter direito aos favores de Deus. Esse era o objetivo do judeu. Ele achava que por seu esforço, a vida com Deus e a própria salvação seriam seus direitos. Ele teria direito por aquilo que faz em sua vida. A noção que tinha, portanto, era como uma balança. Em um prato, colocava o peso de suas obras, a sua obediência, do outro, os seus pecados. Como eles acreditavam que eram cumpridores da lei, praticamente de toda a lei, seus pecados eram mínimos. Era assim que eles pensavam, eram muito pequenos, tão pequenos que praticamente não seriam considerados por Deus. Ah, meus irmãos, quantos erros, quanta interpretação errada das Escrituras. Primeiramente, achavam que o pecado se resumia simplesmente ao ato. Acreditavam que apenas quando o pecado era visto na forma de obras, de prática, no comportamento, é que então era pecado. Então, ignoravam o 10º mandamento. Isso é visível no encontro de Jesus com aquele jovem rico, como é descrito nos evangelhos. A pergunta feita pelo moço sobre o que deveria fazer para ter a vida eterna. Percebam a ênfase nele mesmo, em seus méritos. Que farei para herdar a vida eterna? Era ele que precisava fazer. A noção era essa. E a essa pergunta Jesus responde: cumpre os mandamentos. E ele vai dizer quais? E Jesus então recita os mandamentos, mas omite propositalmente exatamente o 10º: não cobiçarás. E então aquele jovem diz: isso tenho feito desde moço, desde muito cedo. E então Jesus diz: vai, vende tudo o que tens e terás um tesouro comigo. Mas a essa resposta, aquele jovem se retira de uma forma triste, porque era exatamente esse o seu problema. Aquele jovem estava excessivamente apegado aos seus bens, era cobiçoso. Devemos entender, meus irmãos, que a pergunta já foi um tanto cretina. Quando o jovem pergunta quais mandamentos? Como assim? A lei é para ser cumprida toda, se é lei tem que ser cumprida. Mas Jesus, para destacar claramente aquilo que estava em seu coração, omitiu o 10º mandamento, para deixar claro que era a cobiça o seu grande problema. Nós sabemos, meus irmãos, que o 10º mandamento reinterpreta todos os demais, deixando claro que não era apenas o ato. Não cobiçarás o quê? O bem do teu próximo não furtarás, a mulher do teu próximo não adulterarás, e assim por diante. Não era apenas o ato, mas o desejo de fazê-lo. Isso já é a cobiça, isso já é o pecado. Quando se deixa o 10º mandamento de lado, se perde a perspectiva correta dos 10 mandamentos. Nós vemos Jesus também fazer referência a isso, denunciar a ignorância do 10º mandamento proposital por parte do judeu, nos seus famosos ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Em um de seus ais, Jesus proferiu o seguinte: que deixam o interior do prato e do copo sujos e limpam apenas o exterior. Também disse que eles eram sepulcros caiados, brancos por fora e dentro cheios de podridão.
a má interpretação dos mandamentos, entendendo que pecados são apenas atos, faz da pessoa isto, uma aparência de santidade, sendo que dentro há apenas podridão, impiedade e impurezas. Essa concepção errada da lei que Cristo aboliu. Exatamente isso. Aboliu de uma vez. Essa palavra na língua grega tem o sentido de tornar vã, sem valor, e isso aconteceu como um ato completo. Ora, quando fica clara a necessidade da morte de Cristo, quando é anunciado claramente isto, que é necessário que Cristo morra como pagamento pelo nosso pecado, então, meus irmãos, fica claro, notório, patente, indiscutível o completo fracasso do homem em alcançar justiça por si mesmo. Isso é lógico. Colocando isso de outra forma, por que Deus sacrificaria seu Filho se o homem pudesse alcançar por ele mesmo a justiça para a salvação? É este o argumento. Na carne de Cristo, na sua morte, o uso errado do judeu se torna inválido, completamente vão. Seria um desperdício completo Jesus morrer, se o homem pode obter justiça pela lei. Simples assim. O argumento de Paulo é este. Quando Jesus vem, então, deixa absolutamente claro que o ser humano não tem capacidade de granjear justiça para a salvação. Outro erro da interpretação dos judeus foi exatamente em colocar certa proporcionalidade no cumprimento da lei, como nós já vimos a sua interpretação quanto uma ideia de balança. Embora julgasse que fosse poucos os pecados, mas eles os tinham. Ainda que fosse assim, que eles tivessem apenas poucos pecados, o que não corresponde à realidade, mas ainda que fosse poucos, Tiago diz, aquele que cumpre toda a lei e tropeça, ainda que em um ponto sequer, é culpado de toda a lei. A lei, meus irmãos, ou se cumpre toda, ou se quebra integralmente. De certa forma, não há como quebrar apenas um mandamento. Quando se quebra um, se quebra todos. E isso, meus irmãos, porque obedecer os mandamentos significa perfeição. Se eu cumpro todos os mandamentos, isso quer dizer que eu sou perfeito. Quando se desobedece um que seja, ainda que em uma única ocasião da vida, isso significa que você não é mais perfeito. Não tem jeito. A quebra de um único mandamento em uma única ocasião já é suficiente para dizer que você é um pecador. Você não seria mais perfeito. Note, meus irmãos, que foi exatamente isso que aconteceu com Adão. Quantas vezes ele desobedeceu? Em quantas ocasiões? Uma única desobediência fez de Adão imperfeito e pecador. Ou você cumpre a lei inteira, ou você é culpado dela toda. Você é um pecador. Não há o que se fazer. Um único pecado, uma única desobediência trouxe a queda a Adão e a toda a sua descendência. A interpretação errada, meus irmãos, de que uma maioria de boas obras de obediência pode sufocar, pode anular os pecados cometidos. Isso não é bíblico. Nós somos pecadores por melhores que sejamos. Uma vez que, como vimos, o sacrifício de Cristo deixa claro e patente a completa impossibilidade de um ser humano alcançar a justiça de Deus. Judeu e gentil, então, estão na mesma condição diante de Deus. Não há diferença. Ambos estão condenados. Dependem necessariamente da graça e da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Todos, meus irmãos, têm em Cristo o modelo, e isso é algo profundo que está aqui e precisa ser destacado.
Reparem o seguinte: a lei de ordenanças que Paulo está aqui combatendo era o mau entendimento do judeu por ter um código de leis escrito em tábuas de pedras. Princípios exteriores à vida, princípios que estavam fora do homem, frios, sem vida, como a pedra na qual eles estavam escritos. No Novo Testamento, Jesus veio cumprir a lei e transformou-se Ele mesmo em lei, em comportamento vivo. Hoje, nós buscamos cumprir a lei, não para sermos salvos, porque nós já fomos salvos, e é porque fomos salvos é que queremos cumprir a lei. Nós amamos a palavra de Deus, amamos a santidade, e está no nosso coração o cumprir a lei. Mas, meus irmãos, cumprimos a lei no exemplo de Cristo. Cumprimos a lei como norma daquilo que está gravado no nosso próprio coração. Quando Cristo cumpre perfeitamente a lei, nosso Senhor nos deu um exemplo vivo. Ele mostrou como a lei funciona na vida. O nosso exemplo está em um único homem, que é Jesus Cristo, este novo homem que Paulo fala no verso que estamos expondo. Neste novo homem, Jesus Cristo glorificado, ressuscitado, nele todos, judeus e gentios, têm seu exemplo de vida, bem como encontram a justiça que não podem alcançar pelos seus melhores e maiores esforços. A justiça que está em Jesus Cristo. E note, meus irmãos, uma vez que Jesus cumpre o seu ministério, uma vez que o próprio Cristo chega no alto e derrama o seu Espírito, batiza o mundo, a sua igreja com o seu Espírito, então a norma da lei está gravada em nosso coração. Nós cumprimos a lei do ponto de vista do nosso próprio coração. A palavra de Deus, a lei de Deus é inscrita em nós. E podemos assim vivê-la, não de forma exterior, mas a partir do próprio Espírito que a traz e a escreve nas tábuas do coração de cada um de nós. E é uma verdade maravilhosa, porque a justiça de Cristo não é um carimbo que é batido em nós, estampado, justificado, mas é uma justiça que é dada a nós pela própria presença do Santo Espírito em nosso coração. Nós amamos a Deus, amamos a justiça e queremos viver assim para a honra e glória do Senhor. Cumprimos a lei por satisfação, embora continue a ser mandamento, porque todos os seres morais devem viver de uma forma agradável ao Criador. Nós cumprimos a lei não para a salvação, já fomos salvos, mas por satisfação. Queremos, gostamos, amamos a santidade, queremos viver de forma perfeita para Deus, embora saibamos que jamais alcançaremos a perfeição nesta vida, mas está no nosso coração o aproximarmos-nos o máximo possível dela. A vida de Cristo, então, é vista em nós. Ao andarmos de forma coerente com a lei que vemos em Cristo, o próprio Cristo é visto em nós. Assim, a esposa vê na liderança de um marido piedoso o próprio Cristo, por isso ela se sujeita como ao próprio Senhor, ao se sujeitar ao seu marido. Assim, os filhos se submetem a pais crentes por verem neles a própria vida de Cristo. Assim, o mundo fica horrorizado, fica escandalizado de ver a santidade da igreja, porque vê Jesus Cristo na igreja, e na verdade quando persegue a igreja, persegue ao próprio Cristo, como o próprio Cristo diz a Paulo quando questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo perseguia a igreja que mostra Jesus Cristo nela. A lei do Espírito, meus irmãos, é a lei de Moisés, não mais escrita em tábuas de pedra, mas no coração de cada um de nós. Não mais uma lei exterior que permite o engano e interpretações fraudulentas, mas uma lei escrita nos nossos corações que nos impulsiona
a vida como Cristo viveu, a vida que Cristo concede no modelo que ele viveu, devotado ao reino e à justiça. Essa, meus irmãos, é uma bênção maravilhosa, maiúscula. Que bênção é viver como Cristo viveu. Que bênção é viver a liberdade do Espírito para não nos apegarmos a nada desta terra, vivermos livres das coisas desta terra, até mesmo das coisas lícitas, não estarmos apegados a nenhuma delas. Que bênção é isto! Imitar a Cristo em seu procedimento. É interessante que nós pensamos na santidade de Cristo, mas o irmão já procurou nas Escrituras, nas narrativas de Cristo, dos Evangelhos, ou mesmo nas cartas de Paulo, demais cartas, quando falam da vida de Cristo, o irmão já encontrou alguma coisa que é dita ser de Cristo, algo material? Quando Cristo nasceu, ele nasceu em uma manjedoura, num estábulo que foi cedido a ele. Quando Cristo desempenhou seu ministério, morou de favor na casa de Pedro em Cafarnaum. Quando Cristo, aliás, foi a Jerusalém, na sua última semana, pediu emprestado um cenáculo para entrar em Jerusalém, pediu um jumentinho emprestado, até o túmulo que ele foi sepultado não era dele. As Escrituras fazem questão de mostrar que Cristo era completamente desapegado a qualquer bem material. Não tinha nada, absolutamente nada. Tão diferente da igreja dos nossos dias, que na verdade parece buscar Cristo exatamente para ter coisas nessa terra. O que vemos no modelo de Cristo, meus irmãos, é essa libertação de tudo o que cativa o ser humano, e não apenas o que é mal no sentido pecaminoso, mas também o que é bom, que pode se tornar pecado quando escraviza o coração dos homens. Que maravilhosa é esta bênção de viver como Cristo, liberto. A verdade vos libertará, disse Jesus Cristo. É a liberdade plena de tudo o que escraviza o homem. O pecado não se vale apenas do próprio pecado, mas o pecado pode transformar coisas lícitas em pecaminosas. Quando isto nos escraviza, quando nós nos apaixonamos por coisas que então, de certa forma, traz um exagero de apego à nossa vida. Tenham cuidado com isso. Percebam a bênção que temos em viver como Cristo viveu, este novo homem que Paulo está falando aqui, liberto de todas as coisas que escravizam o homem, a começar desta glória de querer ser salvo por seus próprios méritos, como eram os judeus, até mesmo a disposição das cobiças, de se apegar às coisas, mesmo que seja pelo esforço lícito do trabalho. Tenhamos cuidado. É a liberdade da fé, a liberdade em Cristo, desta nova vida que se constitui a maior bênção para viver nesta terra. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.